Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus e mais uma live de estudos do Palavra Viva. E hoje temos aqui os nossos participantes da noite, Messias Soares. Boa noite, Messias. Paz do Boa Senhor. noite, Jéssica. Paz do Senhor. Boa noite. Nosso também irmão em Cristo, Inácio. Boa noite, Inácio. Bem, boa noite, paz do Senhor Jesus. Boa noite. Nosso irmão Jordi, que é a primeira vez dele. Seja bem-vindo, irmão Jordi. Boa noite, muito obrigado, rapaz. Amém. E o nosso tema de hoje é Ocultismo, parte 2. Lembrando que quem não teve oportunidade de assistir, a primeira parte vai estar na descrição do nosso vídeo, tá bom? Para vocês poderem assistir ou até reverem também. Então vamos começar a nossa live de hoje. Como falei, o tema é ocultismo. Só abrindo parênteses, eu estou sem aparecer porque eu estou com um problema técnico aqui no meu celular e não estou conseguindo aparecer aqui na câmera, tá, gente? Vamos lá, então, gente. A nossa primeira pergunta da noite. Para o irmão Messias, para começar. O aumento da propagação do ocultismo na cultura é um alerta para a igreja? O que você acha, irmão Messias? Olha, Jéssica, é um alerta muito grande, né? Porque esse aumento essa propagação do ocultismo é algo que vem acontecendo há muito tempo. Lembrando que o ocultismo ele existia desde a época dos antigos, desde a época de Jesus, de Israel, antigo, já tinha o ocultismo, né? Eles já adoravam outros deuses, já tinham rituais, já ofereciam sacrifício, né? Lembrando que o ocultismo, que a gente fala aqui, é relacionado a isso, tá bom? E por que isso é um alerta muito grande? Porque esse ocultismo ele vem entrando na sociedade de uma maneira tão simples, tão fácil, que isso pode prejudicar tanto as pessoas dessa geração como das por vir. Porque a gente entende o seguinte, que o ocultismo, quem age nesses rituais, quem age essas questões de bruxaria, feitiço, simpatia, quem age são demônios, né? A gente sabe que existem duas forças, os anjos de Deus, o Deus e o inimigo, o diabo, né? E tudo aquilo que não provém de Deus provém do maligno, né? E por que isso é algo negativo? A igreja tem que tomar cuidado, porque isso é uma coisa que está sendo integrada na sociedade de uma maneira muito sutil. Às vezes ela vem por um desenho animado, vem por uma série, vem por um filme, entendeu? Então isso acaba fazendo o jovem, mesmo o velho, criança, não importa, e recebendo esse tipo de coisa como algo normal, como algo da cultura, como algo do momento, como algo inocente, né? E nós sabemos que o inimigo, né, ele age, né, para ele agir na vida do crente ou do não crente, ele precisa ter alguma liberdade, né? Nós sabemos que essas práticas, esses envolvimentos com o ocultismo, pode ser uma porta aberta, né? Mas o alerta maior é a questão do aderir, do povo, a questão de aderir a esse tipo de coisa, como simpatia, cartas, búzios, né? E isso é um alertazinho, assim, tá? Eu não tenho mais coisa aqui, mas eu vou passar a palavra logo. A palavra aí pro Jordi. O Jordi comentar. Boa noite, gente. Boa noite. Esse já está falando, né? Dá para ouvir? Dá, pô. O ocultismo é essa prática já antiguíssima. Não só nos nossos tempos, mas nos tempos anteriores já era praticado. E esse envolvimento, tanto o mítico, né? O sincretismo, a mistura de crenças e religiões, e também essa vida de envolvimento com as forças satânicas. Aí a questão é que tá, né? Até onde isso de fato tem poder sobre nós? Qual é a diferença entre o ocultismo, que está impregnado as pessoas que de fato são devotas a isso, e aonde é a cultura apenas que precisa ser redimida?
às vezes pode ser só uma questão da cultura ser redimida ou entendida e transferida para a glória de Deus. Vamos desenvolvendo. Passo a palavra para o Inácio para a gente saber de cada um um pouquinho, de cada um. Bom, amém. Boa noite novamente. Estou muito feliz em estar podendo participar dessa live mais uma vez com todos os irmãos, né? Com a irmã Jéssica, com o Messias, com o Jordi. E temos uma irmã, né, também nos assistindo, que Deus possa te abençoar. E eu gostaria de deixar aqui um versículo que diz, em 2 Timóteo, capítulo 4, que fala assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A gente conhece essa passagem de Paulo, né, escrevendo para Timóteo, ele dizendo que nos últimos dias as pessoas elas não suportariam a sã doutrina. E essa questão de ocultismo e esoterismo, ou também a gente pode chamar de neopaganismo, né, nos dias atuais. E tudo isso é uma espécie de fenômeno cultural e é pertencente à nova era, né? A nova era é uma espécie de fenômeno cultural. É um misto de muitas religiões. É como se fosse o Frankenstein, né? É braço de um, perna de outro, cabeça de outro, orelha de um. É uma mistura de filosofias, de crenças, em que coloca o homem como centro, né? E acredita-se que o homem tem uma capacidade, uma espécie de poder divino para poder resolver todos os seus problemas. E isso é perigoso, né? A Bíblia nos ensina a estar alertas quanto a isso, porque esse tempo tem chegado. Hoje em dia, você pregar a verdade, falar contra o pecado de alguém, você é tido como um fundamentalista, como preconceituoso, né? A Bíblia ela é totalmente algo que nos confronta, porque aponta, né, os nossos pecados. E essa ideia de esoterismo e ocultismo, ela serve para que o homem ele consiga se satisfazer e abandone a plena e completa comunhão com Deus. É como se disséssemos assim, bom, eu sei que eu tenho capacidade para resolver, então não preciso de Deus, eu vou buscar do meu jeito. Isso envolve com muitas coisas espirituais, né? É um acesso ao espiritual, sendo que não há um respaldo bíblico, não há uma comunhão com Deus, né? E o diabo engana uma grande parte da sociedade envolvida com essas questões, dizendo que é bom, que vale a pena, com adorações à natureza, à chuva, ao sol, à lua, né? Como a Bíblia fala lá em Romanos, né? Que tendo conhecimento de Deus, né? Eles transformaram a verdade de Deus em mentira, preferiram adorar a criatura do que o Criador. Então, essa questão de ocultismo também envolve isso, né? É a busca do prazer, da satisfação pessoal e deixando de lado a própria essência do Espírito Santo de Deus e a sua palavra. E é isso. Porque, assim, o diabo é o pai da mentira, né? Ele é o pai da mentira. E também ele tem um poder de influência grande. Tanto que ele levou um terço dos anjos com ele. Imagina o que ele não faria com um ser humano falho, pecador, né? É realmente isso. É exatamente isso que o Inácio falou. Porque a igreja hoje tem uma dificuldade grande em combater isso, porque hoje tudo é nada a ver, né? A gente fala de uma coisa, a pessoa que tem uma maturidade espiritual um pouco maior, vê uma maldade em tal coisa, vê algo oculto ali, algo que é satânico, algo que é algo ruim. Mas a pessoa que não tem essa maturidade, então a pessoa que não conhece nada, que não tem envolvimento com Deus,
vai ver isso como loucura. A questão do Inácio, sobre 1 Timóteo, começou ali no capítulo 4, né? E, de fato, esse interesse das pessoas e até a prática do ocultismo vem de querer realmente satisfazer os próprios interesses. E, de fato, está muito atrelado. Tu vê que quem faz esse está envolvido sempre está buscando alguma coisa pessoal. Quer aquele famoso pichação que a gente encontra aí nos muros, né? Traga a pessoa amada em 7 dias. Ou seja, às vezes é com algo relacionado com amor, ou com dinheiro, ou com poder. Isso é realmente bem interessante. Achei crucial essa definição. É uma questão de interesse. Por isso que os 4 realmente, quando esses falsos mestres vêm com essas falsas doutrinas, eles dão um mexão no ouvido, as pessoas se interessam por aquilo e acabam se envolvendo. Tem um ocultista muito famoso, né? Que é o São Cipriano, o bruxo, né? O livro da Capra Preta, o pessoal fala que se lê o livro não consegue dormir e tudo mais. O São Cipriano, a história dele, tem 2, tá? Não vai confundir, não. Tem o São Cipriano, se bem que a Igreja Católica canonizou os 2, se não me engano. É porque o São Cipriano, o bruxo, mesmo depois ele vem a se converter. Mas tem o de Cartago, já era bispo mesmo, normal, e esse o bruxo. O bruxo, ele se envolve com o ocultismo por questão de poder. Ele acaba vendo que ele é bem pago, que ele é respeitado, e que ele põe medo nas pessoas. Então é realmente uma questão de interesse. Era isso que eu queria acrescentar. Falou bem, Inácio. Amém. Assim, é sempre assim. A pessoa, ela vem para o ocultismo ou é por alguma dor, que ela tem, ou por ganância. Por exemplo, a pessoa, essa aí que deu, traga a pessoa amada em 7 dias, né? E tem várias propostas, não é só isso não. Aí, a pessoa que está com aquela dor, está apaixonada por aquela pessoa, ela vai. Ela não quer saber se é certo, não quer saber se é errado, ela vai. E sobre a pessoa que pede fama, muitos artistas que estão aí no auge hoje, eu tenho certeza que muitos fizeram algum tipo de pacto. Muitos, entendeu? Porque ele dá, né? Ele dá assim, com muito mais facilidade. Deus não é nessa pegada. Deus dá, mas Deus ele dá o que é melhor para você, aquilo que você tem que ter e pronto. O diabo não. O diabo ele quer você na mão dele, então ele te dá o que você quer. Uma das coisas que... Oi, perdão, Jorge, pode falar. Não, só ia acrescentar no Messias que tem essa questão de pacto com o diabo, cara. É a maior tolice que existe. Só que Efésios 2 já diz que a gente já nasceu morto. Então, você vai vender a alma pro diabo, aí tua alma, no caso, né, iria pro inferno. Ela vai de qualquer jeito. Se você não se arrepender. Aí você vai vender uma coisa que já tá lá. Não adianta. Já nasce. É verdade. É como se surgisse aquela pergunta, né? O diabo tá saindo no lucro. É verdade, está lucrando dos 2 modos. Assim, a minha única coisa, uma das coisas que me preocupam nos nossos dias é que isso tem acontecido no nosso meio, né? Tem se pregado um falso evangelho onde fazem de Jesus uma ponte de possibilidade. Não estou aqui dizendo que a gente não tenha que pedir a Deus alguma coisa, não é isso. Porque a própria Bíblia nos garante que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, né, acha. Se você bater, abrir-se-vos-á. A ideia não é essa. Mas estão esquecendo do evangelho da cruz, né? E a concepção de adorar, ela tem sido invertida. As pessoas, elas vão para a igreja, muitas vezes nós vamos à igreja porque queremos receber uma bênção, quando na verdade cultuar é eu dar a Deus o devido louvor do qual ele é digno. E a gente vive uma época onde, de fato, cara, a Bíblia ela se cumpre exatamente, perfeitamente, como já previa
há séculos atrás que viriam falsos mestres com falsas doutrinas, né? E o diabo, ele é muito sagaz, porque ele promete aquilo que você quer. O pecado, ele é assim, né? O pecado, ele te seduz com a promessa de liberdade, mas na verdade ele te escraviza, né? E é esse ponto que a gente precisa estar em alerta. Como que a gente pode combater isso? A própria Bíblia fala que Paulo fala assim: Timóteo, sê tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós, como cristãos, nós temos um ministério que é manejar bem a palavra do Senhor, é termos a mente sóbria, é não estarmos entorpecidos com essas falsas doutrinas. Um evangelho que não prega Cristo, que não prega sobre que eu tenho que carregar a minha cruz, que não fala sobre a ira de Deus, não prega sobre arrependimento, isso não é um evangelho. Isso pode ser qualquer coisa, menos o evangelho. E precisamos voltar às primícias, precisamos voltar às origens, né? Porque o neopaganismo é isso. Uma das concepções de magia nesse neopaganismo, nessa questão de ocultismo, é que acredita-se que a magia ela consegue transformar o seu ambiente, né? Se você não consegue conquistar alguma coisa, você tem que se esforçar através do seu pensamento, do seu esforço, e você muda. E se você não consegue pelos seus próprios meios, você pode pedir ajuda das ervas, dos elementos da natureza, né? E aí já é uma outra concepção de magia, de mover o espiritual. E é assim que esse ocultismo ele tem se evidenciado. Tira-se o Deus que é digno de adoração e coloca agora o homem como centro, onde você pode, onde todas as terapias com cristais, com cartas, né, com astrologias, você pode vir aprender, deduzir e se beneficiar quanto a isso. Então, de fato, há um banquete do maligno para o ser humano se banquetear com aquilo que ele quer. Enquanto a Bíblia nos diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. O conceito de Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? A vida com Cristo é, de fato, negarmos a nós mesmos e seguir a Cristo. Eu não estou dizendo que Deus ele não pode nos abençoar e, ao orarmos, Deus não vai nos atender. A ideia não é essa, mas é compreendermos que, em primeiro lugar, Ele é Senhor. Senhor quer dizer dono, proprietário. Ele tem direito sobre nós. E nós não podemos perder, em hipótese alguma, essa concepção, né, do verdadeiro evangelho, que é uma das coisas que é muito importante para a nossa sobrevivência como cristãos e servos de Cristo. Isso é Entendeu? verdade. Só para acrescentar, essa questão de coisas ocultas que as pessoas fazem, mas isso infelizmente até se enraizou nas igrejas, por exemplo. Acho que foi até um tema de live, não foi, Messias, de heresias que a gente falou? Mas, de uma certa maneira, está impregnado essa coisa de ocultismo, porque algumas igrejas também apelam para essas coisas. Sim. Meio que algumas denominações, Rosa Vermelha, Espada de São Jorge. Não, isso, assim, eu já ouvi. Para ver como está enraizado, sabe? E o pretexto é que é para angariar membros, mas isso em nenhum momento na Bíblia aparece. Engraçado é porque tem coisa. É que tudo é vendido, né? Tudo é vendido. Virou um comércio. Tá vendo? Já tá ganhando dinheiro com esse negócio, cara. Ganha alma dos outros, ganha dinheiro aí. Mas pra você ver como é que isso se enraizou, cara. E tem muito, tipo, essas pessoas que, na verdade, não se converteram, na verdade. Mas são adeptas disso. Precisam ter, tem essa necessidade de se depararem com essas coisas, tem que ver pra crer, sabe? E se esquecem do verdadeiro evangelho da cruz, né? Mas, infelizmente, isso tá enraizado, como eu falei, nas igrejas, né? Isso é muito deplorável. Precisamos de um avivamento, né? Sim. Uma mistura, né? De sincretismo, né? Juntar o evangelho com o ocultismo. Porque o evangelho é morrer para si mesmo. Bom, e a própria Bíblia fala, né? É um homem, pois não examina as sagradas escrituras. E é verdade. O Inácio também trouxe um posicionamento aí de o ocultismo, ele fala, né? Ele dá a entender às pessoas o poder de mexer com a realidade. Magia, rituais, ervas.
a pessoa possa vir a concretizar o que ela quer. Interessante e bem irônico é que tem aquela série da Disney, WandaVision. Ele terminou. A Wanda, para contextualizar para quem não sabe, é uma personagem da Marvel. Ela é uma bruxa, né? Ela tem poderes de feitiço, de personalidade. Ela não aceita a questão de luto e por isso ela começa a mexer com a realidade para formatar a realidade como ela queria que fosse, ou seja, que as pessoas delas não viessem a falecer. A ironia da questão é que ela tem o poder ali na ficção, né, de magia, ela consegue adquirir o que ela quer, mas tem uma imperfeição ali. Entendeu? A realidade dela vai começando a decair, porque na verdade ela deveria aceitar o fato. Então a gente vê que também é assim. Olha aqui, também é assim nas práticas de ocultismo, das pessoas que entregam a Satanás, ele resolve deixar a realidade amoldada da forma como foi programada, mas tem a cobrança, tem uns errinhos. Voltou a pessoa dá mais problema, você junto com ela. Então, todo esse nosso querer, correr nossas vontades para concretizar a realidade que a gente quer, acaba prejudicial. Até porque a gente não sabe qual é o melhor plano para a gente. Quem sabe é Deus, ele tem planos muito melhores que os nossos, que não são de guerra e sim de paz. Certo. Isso deu oportunidade, gente, para nós entrarmos na questão até 2. Fala quais os efeitos dessa cultura na sociedade. Irmão Inácio? Quais os efeitos? Dessa cultura na sociedade, essa cultura de ocultismo. Então, os efeitos, um dos efeitos, eu vou falar um pouco sobre esse neopaganismo, que eu estava lendo sobre isso, e descobri que um dos efeitos, em primeiro lugar, é tirar Deus do centro. Né? O homem agora que é colocado como centro de todas as coisas. E a gente vive uma época onde uma outra consequência é que não existe nada mais absoluto. Tudo hoje no nosso mundo é relativo. Né? A verdade que é para mim não é para os outros, porque eu vivo numa realidade, eu vivo uma experiência tão pessoal e a minha verdade ela não é a verdade do outro. Não existe nada moral nessa nova concepção, nessa nova era. É meio que o imoral, nessa concepção da nova era, é você dizer que alguma coisa é errado moralmente. Né? Se você falar que discorda de alguma prática, você é preconceituoso, você é fundamentalista. Né? Eu estava conversando um tempo atrás com um rapaz e eu falei que a verdade absoluta existe, é Jesus Cristo. Porque Cristo é muito claro, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Né? Ele está definindo quem é a verdade. Eu sou a verdade, artigo definido. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Então a consequência disso tudo é criarmos uma sociedade onde nada é absoluto, tudo é relativo. Né? Não tem mais os princípios a serem seguidos. Não existe mais um motivo para você praticar a moralidade no mundo hoje em dia. Porque se você faz o correto, você é tido como um bobo. Se você faz o certo, por que continuar fazendo? Porque os que fazem errado, né, sempre vão sair beneficiados. Né? Repara, quando você começa a fazer alguma coisa e você começa a fazer certo, vem todos os impedimentos, isso te incentiva a deixar de fazer o certo para burlar o sistema também. Então, assim, é algo muito complicado, muito complexo. É uma sociedade, infelizmente, que não tem Deus. E a consequência disso é que, apesar da gente viver numa época, numa era, onde prega-se uma liberdade sexual, uma liberdade de expressão, uma liberdade de opinião, né? A gente ainda vive uma sociedade com depressão.
A gente vive numa sociedade onde adolescentes são alcoólatras. A gente vive numa sociedade onde jovens, pessoas de classe média, alta, né? Não só a classe pobre, mas os ricos também são dependentes químicos, se afundam nas drogas. E é perceptível que quanto mais a gente faz aquilo que a gente quer, quanto mais eu vivo os meus desejos, mais eu me prejudico. E é isso que às vezes a sociedade ela não percebe. E eu acredito que é por isso que Deus tem nos levantado como igreja, como cristãos, né, para vivermos o amor, para falarmos que Jesus é a verdade, e é a verdade absoluta. Porque o diabo ele é o pai da mentira, e ele é sagaz em relativizar a verdade, né? E estamos aqui como igreja, né, glorificar a Deus por esse projeto que surgiu no coração dos irmãos, né, de fazer essa live, né, com temas importantíssimos como esse, para que os que estão nos assistindo entendam que o melhor caminho a ser seguido continua sendo e sempre será o caminho de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela é a lâmpada para os nossos pés. Davi vai falar assim, olha, eu guardei a tua palavra no meu coração, não porque ele conhecia mais do que os outros, não porque havia uma espécie de competição teológica da época, não, mas ele guarda a palavra para não pecar contra Deus. Né? Uma outra consequência que a gente vê na sociedade é esse conceito de pecado sendo totalmente banalizado. Né? Quando a Bíblia ela nos condena uma prática, as pessoas não gostam. Por quê? Porque esse tempo em que as pessoas abandonariam a verdade e voltariam a ser as fábulas tem chegado e já chegou. E nós precisamos continuar vivendo a palavra do Senhor. Nós não iremos ser amados, ao contrário, nós iremos ser odiados, né? E que o Senhor nos dê força para seguirmos o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que em meio a uma sociedade totalmente entregue a vários deuses, ao politeísmo, que possamos colocar no nosso coração, não se contaminar com os manjares do rei. E é isso. Sim, eu queria deixar até um versículo aqui também, gente, para acrescentar o que o irmão Inácio falou. Está em Tiago 1, versículo 5, que fala sobre sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improperá, e se lhe há concedida. Porque às vezes é muito difícil no nosso dia a dia lidar com certas situações, né? Assim, eu sei que nem tudo é de cunho espiritual, nós sabemos. E às vezes a gente espiritualiza demais as coisas e outras de menos. A gente tem o costume, às vezes, de alguns crentes relativizar, a palavra é essa, né, gente? Até acho que eu errei aqui. As coisas, e os filhos das trevas não tá para brincadeira, gente. Não estão para brincadeira. Eles são muito mais prudentes do que os filhos da luz. E, então, assim, é questão também, como eu falei, pedir sabedoria a Deus para lidar com certas situações que estão à nossa volta. Quem tem filhos, quem tem sobrinhos, as crianças são as mais atingidas atualmente de formas assim, né? Só a misericórdia de Deus. Pedir para Deus o dom de discernimento de espírito, justamente para a gente não deixar passar certas coisas, né? Como eu falei, que às vezes a gente espiritualiza demais umas e outras não. Então, assim, pedir, como eu falei, sabedoria que Deus nos dá para lidar com questões dessa do dia a dia, misericórdia de Deus, dom de discernimento de espírito, porque, como eu falei, as trevas não estão para brincadeira, o nosso inimigo está ao nosso derredor para nos estragar, é a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, entendeu? E a todo momento a gente está sendo bombardeado com essas coisas, seja pela mídia, como eu falei, as crianças são as mais atingidas, sabe? Alguns pais no meio cristão não vigiam, sabe? E as crianças estão aí crescendo muitas das vezes sem ter aquela comunhão com Deus, saber quem realmente é Jesus Cristo nas nossas vidas, entende? Então, é isso que eu queria, assim, falar, assim, essa noite também sobre isso, pedir sabedoria mesmo da parte de Deus e discernimento de espírito para a gente poder saber diferenciar as coisas do dia a dia, né? Então agora eu vou passar a palavra para o irmão Messias, né? Irmão Messias, você tem alguma coisa para mostrar para a gente, né? Antes da gente dar prosseguimento aqui, eu quero mostrar umas imagens aqui para vocês.
e vocês vão comentar sobre essas imagens. Tá bom? Aqui na tela do meu computador. Ok. Então, galera, é o seguinte, esse aí é um produto criado pela Nike, mais uma empresa, né? E a gente pode ver que é um tênis Satan Shoes, não é isso? Acho que o nome dele, se não me engano, é Satan Shoes. O que esse tênis traz aí pra gente? Eu não tenho outras imagens, mas eu vou explicar aqui juntamente com o irmão Jordi. Esse tênis aí é o seguinte, a caixa dele, pode dizer que na caixa dele já tem os símbolos satanistas, né? E quando você, se não me engano, quando você vai abrir a caixa, tem a imagem do inferno, é uma coisa bem, bem macabra mesmo. E a gente pode ver o pentágono ali também, ali na parte da frente. E dentro dele, para quem não sabe, tem mais símbolos satanistas. E embaixo aí tem uma imagem, tem um líquido aí que simboliza o sangue, né? Simboliza sangue. E vai lembrar que os funcionários dessa empresa, eles deram pelo menos uma gota de sangue para que pudesse ser posto junto desse líquido, né? A gente sabe que, se a gente for olhar por olhar de quem conhece a palavra, a gente sabe que o sangue mais famoso da Bíblia é o de Jesus Cristo, o que nos remiu de todos os pecados. E é até algo bem esquisito, o tênis satanista ter na sola sangue, né? Como se estivesse pisando de sangue, né? E foi produzido, se não me engano, 666 pares. Não é isso, Jordi? Comecei só a jogar bomba, né, cara? É sinistro. Tá dando muita criatividade para as pessoas, né, cara? Tá imitando um sapatinho de fogo aí, só que é a versão infernal. Eu quero botar uma pimenta aí nessa questão de cultura. É porque não é uma questão tão simples quanto parece pra gente. Porque o que acontece? Pode ocorrer da gente se distanciar da cultura, por considerar, até com a irmã Jéssica, considerar tudo do demônio, demonizado. Fazer a bestialização de todas as coisas. Só que o que acontece? A questão desse tênis aí mesmo. Alguém teve a ideia de fazer um tênis com uma caixa de bode, da grama aí e tudo mais. Qual é a sabedoria que a gente tem que entender? Além de mentiroso, é um bom estrategista. É fácil para ele pegar uma coisa que tira a atenção nossa, como ideologias, e o que acontece em relação a isso? Há também... Tá dando para me ouvir direitinho aí? Tá falhando um pouco. Acho que isso está falhando. Melhorou agora? Caraca, perfeito. pô, 100%. Que isso? Pô, meu irmão, aí, deixa eu Quando ele tava descarregando já. Pô, vai um trovão, cara. Som de muitas águas. Voltando. A gente tem que ver quais são as questões realmente relevantes e importantes. O que acontece? Um tênis desse pode distrair a gente. Eu não acredito que botando tênis desse alguém seja amaldiçoado ou algum demônio possa possuir alguém e tudo mais. É uma estratégia de marketing, pode até haver. Se foi feito só 666 números, é aquilo, né? Oferta e demanda. Se tem pouco é raridade. Raridade custa caro. O cara botou isso daí para ganhar dinheiro. Porque o que nós podemos fazer de ruim é fazer uma divisão entre sagrado e profano. Até separei aqui Gênesis 4, que mostram duas gerações. A geração de Sete, filho de Adão, e a geração de Caim, aquele que matou Abel. Da geração de Caim, você vê que eles constroem cidades, eles fazem ali agricultura e pecuária, eles inventam instrumentos musicais,
Então há um grande avanço científico e cultural em Caim. E Sete já não faz isso. A geração de Sete... A de Caim, você repara que mostra os feitos dele, né? Os grandes feitos. E a de Caim não faz nada. Só que se você prestar atenção, a Nova Jerusalém vai ser uma cidade, entendeu? Os anjos têm instrumentos musicais. Então como é que pode uma geração ímpia, uma geração decaída, que é de Caim, fazer grandes produções, coisas boas, e Sete não fazer nada? E a gente sabe que a de Sete é boa e a de Caim é ruim, porque o texto lá em Gênesis 4 diz que é somente a geração de Sete, que é em Enos, que eles voltam a invocar o nome do Senhor. Então essa é a preocupação que eu quero colocar aqui agora, entre querer atacar uma estratégia muito pequena de Satanás, enquanto tem uma enorme na nossa frente. Porque senão a gente pode se separar da cultura, e não foi para isso que Deus nos chamou. Deus deu o mandato cultural a Adão, que Adão fosse um sacerdote rei, ou seja, ele tanto representasse a Deus aqui na Terra como se fosse um governador da Terra, administrar esse planeta. E a gente não pode se separar da cultura, muito pelo contrário, devemos influenciá-la. Sabemos que com o pecado a cultura foi defasada, isso aí não tem jeito, mas nós devemos influenciar, senão a gente se afasta da cultura. Os reformadores, eles voltaram a dar influência dos crentes na cultura, e daí que surgiu o hospital. Medicina sempre existiu, o hospital começou com os crentes. A ciência começou a avançar, porque antigamente, justamente pelo ocultismo, as pessoas tinham medo de mexer com a natureza. Falar, não, isso aí é com os espíritos lá, a gente não vai mexer. E justamente o pensamento cristão correto é que falou, não, isso aqui não é força, isso aqui não são deuses, isso daqui é a criação, tanto quanto nós, e Deus deu a autoridade da gente mexer com isso aqui. Escolas foram fundadas por cristãos, universidades também. Ou seja, a problemática da gente ver um ataque bem pequeno de Satanás e problematizá-lo ao extremo é que a gente não está vendo grande, que nos afasta da cultura. Aí daqui a pouco a gente não vê um filme, a gente não participa de esportes e tudo mais. E na verdade isso só vai tirando o nosso lugar de influência, que a gente tem que influenciar sim na cultura, e a gente vai perdendo seus filhos. Eu não sou pai, mas falo da nossa geração nova, né? Porque eles vão considerar a gente careta, e não é careta no sentido positivo não, de tipo, os cristãos eles têm a lei de Deus para obedecer. Óbvio que o mundo vai considerar a gente antiquadro. Não estou falando nesse sentido, mas é a gente dizer que não pode para os nossos filhos de coisa que Deus não disse que não pode. Essa seria a problemática. Eu lembro uma vez até um pastor mesmo, que ele impediu o filho dele de ver Os Incríveis, porque aquele Zezé, ele que é o pequenininho que tem um montão de poderes, em um momento se transformava num demônio. Aí, não, é que aquilo ali vai influenciar para o mal e tudo mais. Então, sinceramente, eu não vejo exatamente como aquilo ali pode influenciar para o mal. Agora, quando a gente afasta nossos filhos da cultura, quando eles baterem na universidade, aí sim, porque nós só tivemos uma estratégia de defesa, de fuga, e não de dar armas para o ataque, para se defender atacando, ou seja, defender com inteligência, com argumentos. Quando chegar nas faculdades, eles vão ser levados por todo tipo de ideologias. Aí a gente volta lá em 1 Timóteo 4, como o Inácio falou, de falas que seduzem os ouvidos das pessoas. Mas seduzem porque as pessoas também se afastaram da cultura. Só para ressaltar um último ponto aqui, para terminar minha fala. De 1 Coríntios 8 até o 11, Paulo está naquela questão sobre carne, sobre ídolos sacrificados. Aí Paulo fala para as pessoas, olha só, o ídolo nada é.
Imagem de fulano de tal, São Cipriano. Quem é São Cipriano? É um morto. São Cipriano é um morto, o cara tá morto, entendeu? Quem são os ídolos? Cara, os ídolos, no máximo que acontece ali é Satanás enganando as pessoas. Mas o ídolo mesmo, nada é. Aí Paulo fala, ó, comer carne. Ah, mas a carne está sacrificada ao ídolo. Ele fala, ó, tem nada demais, que o ídolo nada é. A questão é, se teu irmão tem um envolvimento com isso, se ele no passado já se envolveu com o ocultismo, ou se ele tem uma fé fraca, a consciência dele não concebe isso, não faça isso na frente dele. Se possível, nem faça, não coma mais carne. Aí Paulo até fala, eu não. Se for para fazer alguém se escandalizar no sentido de escandalizar, que no caso não é ficar pasmático ou espantado com o ato do irmão, não. É simplesmente você levar o outro a fazer uma coisa, que nem doce São Carlos Damião, tô no meio do deserto, comi, tô amaldiçoado, vou morrer, vou pro inferno, não. Acaba a minha fome, entendeu? A gente vai acabar, que é bom. O doce São Carlos Damião não acontece nada se comer. Nós nos restringimos de comer por conta da consciência fraca dos outros irmãos. E também porque da consciência fraca até dos ímpios, porque eles vão configurar como pode tudo. Ah, então se pode isso aqui, pode tudo. Então a gente deixa de comer, não porque existe uma força sobrenatural que comeu, tá amaldiçoado, tá endemoniado na mesma hora, não. Mas a gente deixa de comer para não levar outros a pecarem. Então, até mesmo aí em 1 Coríntios do capítulo 8 ao 11, a gente vê Paulo falando isso. Então, o ídolo, ele nada é. Um tênis desse aí nada é. Tu bota no pé e ainda manda... Vai ser chamado de sapatinho de fogo. Marcha com varão. Tu vai pra igreja, tênis nele. Isso aí, tu marcha com varão com esse tênis aí. Ainda pode cantar. Ainda pode cantar pisa no inimigo, que tu tá lá. Teu pé tá pisando no sapato do inimigo. Tá pisando no inimigo, né? Pisa na cabeça da serpente pra matar. Gente. Ainda tem da Nike. É porque venhamos e convenhamos, né? Eles lançaram na Semana da Páscoa, só pra ressaltar isso. Eles fizeram meio que uma afronta também, eu acho, ao cristianismo. Né? É afronta. Não, de verdade considera afronta, mas também considera como merchan. É merchan, sim, porque sim. essas polêmicazinhas que dá dinheiro pra eles. Nós crentes promovemos. Promove. Verdade. Enquanto a gente deveria estar olhando para outras coisas. Para outros. Que nem só essa questão que o Inácio falou da relativização da verdade, pô, já é um problemaço. Esse é o pior problema. Toda verdade. A verdade é relativa. Aí a pessoa fica, caraca, e agora? Como é que eu vou me defender? Se a gente não ensinar para nossas crianças, para nossos jovens, como se defender contra isso, vai bugar a cabeça deles. Quer ver uma boa resposta para isso? Se um professor na universidade virar para um aluno e falar a verdade é relativa, é só você virar e perguntar para ele de volta. Isso que o senhor está falando é relativo também? Acabou. Essa ideia de verdade relativa, ela se destrói por ela mesma. É verdade. Entendeu? Mas será que a gente está ensinando isso? Entendeu? Ou está se preocupando com coisa muito pequena? Verdade. Óbvio que um tênis desse aí, a gente não vai entrar na igreja com tênis desse, que a gente realmente vai fazer pessoas pecarem, por escândalo, por espanto. Mas se eu não tivesse nenhum tênis, só tivesse para usar, eu usaria, né? Fazer o quê? É essa pimenta que eu queria colocar aí na conversa. Você usa andar descalço. Aí, gente, vou dar um passo à frente aqui. Desculpa o cachorrinho tá latindo. Tem alguém com o ventilador ligado aí? Era o meu, desliga agora que eu vi. Agora que eu vi aqui. Beleza, gente. Vou mostrar aqui agora uma série da Netflix que fez sucesso pra caramba aí, Lucifer. Vocês conhecem o Jordi, Jéssica, Inácio, conhecem? Não, Conheço. ainda não tive a oportunidade de ver, não. Eu ouvi falar muito, mas também não vi, cheguei a acompanhar, não. Olha, tem um colega meu que vê isso aí, Já, que é viciado. já. É viciado nisso aí. Eu sei quem é. Ele me conta, sabe? Ele me contando como é que eu entendi mais ou menos. Nessa série, Lucifer, ele é uma pessoa
descolada, legal, boazinha, pintoso, bem vestido, lançando tudo aquilo que o homem gosta, tudo aquilo que a mulher gosta, tudo aquilo que o homem gosta, que é luxo, né, envolvido com um homem que consegue as coisas muito fácil, tem poder, né, o poder, né, enfim, ele tem o que ele quer. E essa série aí, ela passa uma mensagem bem assim, claro, meio descontraído, para você se divertir, passar o tempo, mas também passa uma mensagem que Lúcifer não é tão ruim assim. Lúcifer, ele foi mal compreendido. Lúcifer, ele é uma pessoa que só precisa de uma outra oportunidade, não é tão ruim como a Bíblia fala. Não é aquele que vem para roubar, matar, destruir. Aí vão dizer, não, mas é só uma série. Tá, uma série. Mas a mensagem que ela passa é uma mensagem perigosa lá na frente. Por quê? Porque talvez essa série não venha para pegar a gente que está com a cabeça pronta, a gente que já está com 20, 30 anos na cara. Não. Série, assim como desenhos infantis também, ele pode vir para pegar a próxima geração. Porque o exemplo que eu estava pensando de tarde é sobre o diabo. Lá na frente, talvez na próxima geração, as crianças podem dizer assim, mas essas coisas de envolvimento com o diabo não é tão ruim assim, porque o diabo não é tão mal assim. Eu vi ele no desenho e não me parecia tão mal, não me parecia tão perigoso. Você me fez lembrar, Messias, um desenho da nossa infância. Acho que a gente tem a mesma faixa etária, apesar que eu acho que sou mais velha que todo mundo aqui. Né? Brincadeira. Um desenho Cinderela. O nome do gato era Lúcifer. Aí ela tem uma cena que ela fala isso. É que se você for jogar na internet mensagens subliminadas dos desenhos da Disney, aparece um monte, né? Aí ela então? Tem uma hora que ela fala assim, ele não é tão mal assim, porque o nome do gato era Lúcifer, né? Aí ela fala, tipo, uma fala dessa, mas assim, fica meio que uma coisa ambígua, né? Tipo, o nome do gato, Lúcifer, e ele fazia perversidades, assim, no desenho, né? E ela fala isso, a fala, depois que alguém vê. É porque o diabo... Ela fala isso, ele não é tão mal assim. O que eu penso? Eu penso que ele quer ser o Deus dos homens. A gente sabe que não jaz numa liga, né? A gente sabe disso. Mas ele quer ser o Deus dos homens, ele quer ser adorado. Eu acho que ele quer copiar Deus em tudo. Ele quer ter as pessoas que o adorem. É por isso que eu prefiro Chaves. Lá ele fala logo mesmo que é Satanás. E o Satanás lá é o cão. Vai direto. Vai direto ao ponto. E é o cão lá. Gostei, muito boa essa daí. Assim, o inimigo, ele quer ser adorado. Entendeu? Ele não vem com chifrão, né? Ele não vem com chifrão, todo feio, não. Ele vem assim, um cara bonito. Ele quer ser adorado, ele quer receber sacrifício, ele quer ter pessoas, ele quer ter seguidores. É claro, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele é o pai da mentira. Entendeu? Ele quer levar o máximo de gente com ele. Ele sabe que está condenado, ele sabe que está perdido. Mas a única ação que ele tem contra Deus, eu imagino assim, é pegar o máximo de gente que ele puder carregar com ele. Entendeu? Então, essa imagem que ele passa de ser bonzinho é uma imagem que ele quer, parece que abraçar a humanidade. Ele quer, assim, abraçar a humanidade vendendo uma imagem, vendendo uma ideia que ele é como nós. Ele é como nós. Entendeu? E aí que as pessoas vão... Antigamente, eu não sei se é bem assim, os antigos falam, né? Que antigamente as pessoas tinham mais medo do diabo do que hoje em dia. O diabo hoje em dia parece que... vamos ali, vamos fazer um pacto ali, tranquilo. Né? Então, eu acho que as gerações depois, as próximas, que vão receber um pouquinho desse impacto. Porque antes não tinha rede social, não tinha mídia, não tinha o streaming que a gente tem hoje, entendeu? Isso é verdade. Então, isso cresceu muito. Né? Exato. Então, Oi. Tem um conhecido nosso, como o nosso, que vê essa série. Não sei se é dele que tu tá falando, aquele lembra. Cara, eu concordo contigo, porque quando ele contava, ele foi colega nosso de trabalho, quando ele contava dessa série pra mim, ele falava assim, cara, o diabo não é como a Bíblia diz. Olha aí. Como é que o cara... E não é sério, essa série, ela de fato, assim,
muda a concepção das pessoas sobre quem é Satanás, para uma coisa mais amena do que o erro já começa que Satanás, assim, no Antigo Testamento, ele é citado em Isaías 14 e Ezequiel 21, né? O nome Lúcifer não está na Bíblia. Já começa daí. O nome Lúcifer não está na Bíblia. Na hora de fazer a tradução do hebraico para o latim, o escriba lá, né? O Padreco lá, ele colocou Lúcifer. Mas não é uma tradução apropriada. A tradução apropriada é realmente Estrela da Manhã. Ou seja, Lúcifer nem é o nome do diabo. A começar. A série já começou errado daí. Daí o gatinho lá também tá errado. O único que tá certo é o Chaves mesmo, que chamou logo de Satanás. Mas a gente vê o que acontece que realmente, como você está falando, o diabo ele vem como anjo de luz. Porque nessa série ele é o protagonista, ele é legal mesmo. E muito bem observado, Messias, muito bem observado. Antigamente as pessoas falavam de diabo, até por sincretismo mesmo, batiam na madeira, falavam, cala a boca, menino, não diz essas coisas. E hoje em dia não tem esse receio. Então a gente vê que está cada vez mais próximo de que quando Satanás se apresentar com a besta para o mundo, para os governos, será muito fácil a aceitação dele, porque já está sendo aos poucos, paulatinamente, aceita a figura de Satanás. Ela já não é ameaçadora, amedrontadora, mas já é de parceria. Essa série é um cara maneiro. Assim. É parceiro ele. Amigão. Fala aí, Inácio. Jéssica, querem comentar a imagem? Ou... Não, eu vendo o Jordi falando sobre o tênis, né? Acho muito coerente com o que ele falou. E você também me lembrou uma situação que eu passei uma vez. Uma pessoa da minha família foi ver o filme Annabelle. Aí chegou para mim e falou assim: ai, Inácio, pelo amor de Deus, ora por mim, ora pela minha casa. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu vi o filme Annabelle, tu tem que orar por mim. Aí eu brinquei e falei, pô, tu fica vendo esse negócio aí vir pra cima de mim, rapaz? Não, aqui na minha casa não, mas brincando. Aí eu falei assim, mas por que você quer que eu ore por você? Ela, não, porque eu vi, o filme é pesado. Eu falei assim, olha, o diabo ele não vem assim, igual o filme da Annabelle, aterrorizante, assustador. O diabo ele quer dar aquilo que você gosta. Qual é aquilo que você mais gosta de praticar no seu pecado? Aí fui falando, né? Fui descrevendo assim, algumas coisas. Eu falei assim, olha, é assim que o diabo vem, né? Vem como amigo, vem como parceiro. Ele vem te prometendo liberdade, mas ele paga com escravidão. Ele vem te incentivando que se você... Ele me lembrou de Eva, né? Ó, se você comer, você vai se tornar igual a Deus, né? Então ele vem com essa questão, ele vem pegando a própria verdade bíblica e distorcendo, como ele fez com Cristo, né? Ao tentar a Cristo. E a função dele é essa, realmente é criar um sistema onde ele já é aceito por toda uma sociedade. E onde o Deus da Bíblia é ruim, cruel, porque te diz para não viver ou praticar certas coisas, e o diabo é o cara legal, que te incentiva, né, a você pôr em prática tudo aquilo que você quer. E realmente é isso. Eu gostei muito do que o Jordi, o Messias e a irmã Jéssica falaram. Que essas coisas elas são bem pequenas comparadas ao que realmente é prejudicial, né? O pecado, a vivência na prática, né, do pecado. E de fato a gente tem que ter, né, um discernimento para a gente não espiritualizar aquilo que é carnal e não carnalizar aquilo que é espiritual, como a irmã Jéssica falou. Pô, eu aprendi muito conversando com vocês sobre essa live. Também, e que Deus ele venha nos dar esse discernimento. Como o Jordi falou, a gente tem que estar interagindo, né, para com que pessoas entendam e saibam qual é a verdadeira face do cristianismo, quem é realmente a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, né, de Nazaré. Uma vez, há um tempo atrás, eu encerro aqui essa parte, um amigo meu falou assim, Inácio, você vai para a praia?
Falei, se eu vou pra praia, claro que eu vou pra praia. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é ir pra praia. Eu gosto de ir pra lá, cara, pular onda, e eu acho legal. Ele, poxa, mas eu tenho essa dificuldade, eu sei que se eu for, eu vou pecar e tal. Eu falei assim, então faz o seguinte, se você tem essa dificuldade, então não vá, né? E se você não consegue ir, amém, fique na sua. Mas se você já consegue ir, aproveita, né? Porque a Bíblia nos ensina a aproveitar a vida, a viver a nossa existência, mas viver ao lado de Cristo, né? Tudo que vier à nossa mão para fazer, que façamos com amor, né? Com dedicação, como ensina Eclesiastes 9:10. Tudo que vier para a tua mão para fazer, faça, né? Se você for surfar, surfa com ele. Se for beijar sua esposa, beija com Cristo, né? Veja filme com ele, adore a ele, viva com ele em cada ambiente que nós estivermos, né? E assim eu creio que seremos o sal da terra e a luz do mundo, né? Vivendo na cultura, mas mostrando que somos diferentes, não porque somos bons, mas porque Cristo Jesus nos purificou de todo o pecado, né? E assim a gente vai vivendo o evangelho e mostrando a luz de Deus nos corações, entendeu? Ô, Inácio, sabe o que acontece às vezes com a gente? Você ressaltou essa questão, né? A questão de como a gente vê o mundo. Como a gente vê o mundo. E às vezes a gente acaba vendo o mundo como não deveria ver. Porque, por exemplo, uma das primeiras hereses da igreja foi o gnosticismo, né? Pedro brigou com os gnósticos na sua carta. João também, mas quatro vezes que escreveu, 5, né? Teve o seu evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Mas no evangelho dele, as 3 cartas ele combate o gnosticismo. E o gnosticismo é quem faz essa separação de sagrado e profano, carne e espírito. Inclusive eles negavam que Jesus veio em carne, porque a matéria é má, a carne é má. Exatamente. Nós, muitas vezes, o pensamento cristão brasileiro é gnóstico e achar que a carne é má. Quando a gente esquece que Jesus Cristo, ele fala assim, não tem... Ele já começa com Pedro, não tem esse negócio de só judeu e gentil. Ele vem para salvar todo mundo. Todos aqueles que crerem e se arrependerem estão salvos. Não tem essa de que esse daqui é impuro, esse animal é puro. Não, eu fiz puro todas as coisas agora. Então, por isso que João começa falando, né? Era o verbo se fez carne, para ele afirmar. Não tem essa questão de que Jesus é carne, então ele não podia ser carne porque a carne é má, não. Por isso que Jesus fez questão de, quando voltou, em corpo glorificado, comer peixe. Para mostrar que ele tinha um corpo, ainda que glorificado, totalmente diferente do nosso, e nós seremos transformados no mesmo corpo que ele tem. Isso aí. Só que ainda aqui em Terra, a gente tem que ter uma visão da Bíblia sobre o mundo. Ou seja, a cosmovisão cristã. Deus criou. Isso aí. Caímos. Deus está nos redimindo. E finalmente Deus fará nova todas as coisas. Essa tem que ser a nossa visão. Porque senão a gente vai se separar sempre do mundo. Tipo, crente não vai ao cinema, ou senão, vi a Annabelle, acabou. Aí tem coisa que a gente vai... E a gente vai acabar com a hipocrisia, né? Entrar aquela questão de música do mundo ou não. Parabéns pra você, a música do mundo. É a música evangélica. Na verdade, a bem da verdade, todas as músicas são do mundo, né? Uma foi feita em Marte, em Júpiter. Então a gente tem que ter essa cosmovisão bíblica de que Deus criou o mundo, porém o mundo caiu. Se o mundo caiu, foi corrompido pelo pecado, mas por conta da graça de Deus, ainda existe o que é verdadeiro, ainda existe o que é belo. E Deus veio nos salvar através de Jesus Cristo. Vai ter a consumação e ele vai renovar todas as coisas. De novo, no ponto do relativismo, você vê que tem questões pequenas de Satanás que nos distrai e questões grandes. O relativismo começou lá com Adão e Eva. Quando já pergunta, será que é verdade mesmo essa verdade que não dá para dar uma flexibilizada, não dá para dar uma relativizada? Eu acho que não. Acho que se tu começar a
vocês, na verdade, vão ser igual a Deus. Então, gente, estamos caminhando para o nosso final da nossa live dessa noite. E eu vou perguntar para o irmão Inácio. O que você acha sobre o destino da igreja mediante esses assuntos sobre o ocultismo, esse crescimento que está até no nosso meio mesmo? Eu acredito que o destino da igreja, ela Ah, meu Deus, olha essa parte aí. Eu acredito que o destino da igreja, de fato, é ser arrebatado, né, com Cristo. E isso são sinais da volta de Cristo. A Bíblia diz que existe todo um sistema anticristo, para quando o homem da iniquidade, né, se revelar, todos serem receptivos quanto à pessoa dele. E o ser humano, o cristianismo, melhor dizendo, o cristão, ele vai ser odiado, né, pelo mundo, porque Jesus fala que o mundo nos odeia, porque nós não pertencemos ao mundo. E pelo fato de nós não pertencermos ao mundo, ao sistema pecaminoso, o mundo vai nos odiar. Mas devemos nos manter firmes, porque o fim da igreja é ter a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, né, de Nazaré. E vida eterna não é só viver para sempre, não é só isso. Mas vida eterna é qualidade de vida, é conhecer a Deus de uma maneira intimamente por toda a eternidade. Eu queria dizer que a verdadeira nova era é que foi inaugurada lá na cruz, quando Jesus Cristo disse: está consumado. Ele entrega o seu espírito ao Pai. No terceiro dia ele ressuscita. Aí está a verdadeira nova era, que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. E por causa disso existe justificação, reconciliação, redenção, e temos podemos ter um relacionamento com Deus, né? Podemos ter paz com Deus, podemos ter intimidade com Deus. Eu diria que essa é a verdadeira nova era, como nós louvamos, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então eu encerraria dizendo que o fim da igreja é isso, é ir morar com Cristo na glória. E devemos ser fiéis até a morte, porque Ele nos dará a coroa, né, da vida, sabendo que tudo que fazemos para o Senhor não é em vão. Então eu gostaria de incentivar todos nós que estamos aqui e que vai ver, e venhamos permanecer firmes na fé, né, sempre constantes e abundantes, né, e firmes na obra do Senhor, sabendo que todo o nosso trabalho não é em vão, ainda que soframos, ainda que tenhamos retaliações, mas de fato vale a pena dizer não para o mundo e sim para Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos dê força para ficarmos firmes e perseverarmos até a morte, porque o término da igreja, o final da igreja, é morar com o nosso Pai Celestial e é vivermos eternamente com Ele na glória, pelos séculos dos séculos, e amém. Entendeu? Amém, glória a Deus. Irmão Jordi, alguma consideração? Sobre o futuro da igreja, a gente fala sobre o futuro do ocultismo, acredito que tende a só aumentar. Eu até tinha separado aqui aquela grande guerra, Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, eles entravam dentro de uma casa, uma mansão, né? Na verdade, eles faziam ocultismo. Por incrível que pareça, boa parte do que eles fizeram tinha... Irmão Jordi, desculpa, é que o áudio tá ruim. Melhorou agora? Sim. Morde o trovão. Os nazistas, eles eram fanatíssimos por ocultismo. Eles pediam, cara, poder, por incrível que pareça, pra Thor, Odin e Loki, pros deuses nórdicos. É impressionante. Então eu acredito que vai só piorar. Apocalipse 16 diz que Satanás fará grandes milagres, né? Grandes sinais miraculosos. Então só vai aumentar mais e mais a questão do ocultismo. Como a igreja se posicionará em relação a isso? A Usa fala do Inácio, que ele falou bem lá atrás, sobre Daniel. Daniel foi para uma cultura totalmente pagã e ele fez a diferença. Como é que ele fez a diferença? Se eximindo da cultura? Não, porque não dá, né? Porque ele
tanto ele como nós estamos imersos na cultura. Daniel, muito pelo contrário, fez questão de aprender a língua dos caldeus, ou seja, olha o que ele fez, ele entrou na cultura dos caras. Ele aprendeu a língua dos caldeus, aprendeu a cultura dos babilônicos. E em fim daquilo ali dominar ele, não, muito pelo contrário, ele começou a influenciar os outros com o evangelho ali. Tanto é que a gente vai ver que Jesus Cristo ele é recepcionado por uma caravana de magos, né? Magos do Oriente. O Oriente, que está mencionado ali, é a antiga Babilônia, a parte geográfica onde ficava a antiga Babilônia. Então tu vê que tem um período aí de 700 anos que a pregação de Daniel ainda sobrevivia ali, anunciando que veria um Messias e ele seria anunciado pelo quê? Por uma estrela. E os babilônicos eram o quê? Altamente conhecedores e fanáticos de astronomia e astrologia. Então, a fim de Daniel pegar e se falar, essas aqui são de deuses que não existem, muito pelo contrário, ele se utilizou daquilo para pregar o evangelho. Então, o futuro da igreja é que ela faça como Daniel, seja sábia, não se misture na cultura pecaminosa, mas transforme o conhecimento desse século à luz da mente de Cristo, para que a gente possa pregar para outros venham a crer, porque o futuro da igreja, a gente já sabe, está garantido. Apocalipse todo já mostra que a igreja triunfará, porque Cristo já triunfou. Amém, glória a Deus. Irmão Messias, alguma palavra? Não tem nada a falar, não. Já falaram tudo aí. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Pode encerrar aí, Jéssica. Fica à vontade. Ou você vai falar alguma coisa, você encerra, fica à vontade. Não, hoje eu mais aprendi do que falei. Aprendi bastante mesmo com os irmãos. Então, gente, gostaria de agradecer pela presença de vocês aqui essa noite. Agradeço a irmã Andressa também, que ficou assistindo na live. Muito obrigada, irmã Andressa, pela participação também. E também seja bem-vindo novamente o irmão Jordi, o irmão Inácio, que mais uma vez esteve conosco, o irmão Messias. Amém. E gostaria que o irmão Jordi pudesse fazer uma oração de encerramento, por favor. Ok. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos por esse momento riquíssimo que passamos, Senhor. De falar sobre o Senhor e falar com amigos, que se torna mais maravilhoso ainda, Senhor. Muito obrigado, que esse conteúdo, Senhor, possa vir abençoar outros, esclarecer outros. E como foi bom, porque não só irá abençoar quem possa vir a ver, Senhor, esse conteúdo, mas nós mutuamente edificamos uns aos outros aqui, Pai. Isso foi muito bom, porque não só damos, mas também recebemos aqui, Pai, e aprendemos muito. Muito obrigado por isso, Senhor. Foi um momento muito bom e esplêndido de comunhão, Senhor. Muito bom mesmo. Nossos rostos mostram aqui expressões de felicidade, gargalhadas. É muito bom, Pai, estar na Tua presença, ainda mais com amigos. Senhor, abençoe, Pai, cada um agora que está se despedindo aqui. Senhor, abençoe esse conteúdo também, que possa chegar em outros, Senhor. Eu te peço, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, gente, muito obrigada. E para vocês que estão nos assistindo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar essa live, caso você tenha sido abençoado, para abençoar outras vidas também. E, como eu falei, essa é a parte 2, a parte 1 vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então, muito obrigada a todos novamente. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, até a próxima. Valeu. Valeu.